Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Ana Canedo, eu sou da comunicação do Sebrae. Quero começar pedindo desculpas aí que a gente teve um probleminha técnico aqui com o equipamento que a gente estava usando. Tivemos que rapidamente mudar aqui. Hoje eu estou fazendo a transmissão pelo celular. Então, qualquer problema que vocês tiverem aí com áudio, com vídeo, na transmissão, se tiver com alguma dificuldade de ouvir, manda aí para a gente nos comentários, tá bom? Como vocês sabem, estamos aqui no home office, né? Atuando aí com todas as dificuldades para levar para vocês a melhor informação, o melhor conteúdo. E hoje nós estamos aqui na nossa campanha Sebrae A2, né, que já é uma tradição aqui nas nossas redes sociais, na semana do Dia dos Namorados. E hoje nós vamos receber aqui um casal de empresários lá da Bahia, que é a Bárbara Santos Batista e o José Roberto Fiuza. Eles são donos da marca de cosméticos Beto Bita, vão contar pra gente essa história aí de empreendedorismo. E também está aqui com a gente o Enio Pinto, que é o nosso gerente de relacionamento com o cliente, para a gente dar aí algumas dicas, né, Enio, sobre gestão de empresas familiares, os desafios de empreender a dois e que cuidados que as empresas precisam ter, especialmente num momento como esse, né? Essa live com a tela dividida assim em três é bom, porque aí o Roberto e a Bárbara ficam mais juntinhos, né? Aproveita aí a Semana dos Namorados para ficar mais juntinhos. Eu já estou aqui com a minha blusa de coração para a gente entrar no clima, né? Porque eu penso que, assim, o tema aqui é esse, né? Amor e empreendedorismo, um match de sucesso. Porque eu acho que em qualquer coisa que se faça na vida, se a gente tem amor, as coisas fluem melhor, né? Então, eu quero começar aí com a Bárbara e o Roberto, contando pra gente um pouco da história de vocês, né? Vocês têm uma marca de cosméticos, que é a Beto Bita, e eu quero que vocês contem pra gente como é que começou essa história. E eu tô fora do foco, né, minha gente? Peraí, deixa eu me organizar. Como é que começou essa história e quais são os principais desafios de vocês empreenderem como um casal? Olá, bom dia, tudo bem? A nossa história começou, né, numa dificuldade que a gente estava tendo em casa com a renda, né? Eu tinha um trabalho de somente um turno e o Roberto estava sem trabalhar, então a gente precisava de uma renda extra e, ao mesmo tempo, eu estava passando pela transição capilar. E eu já trabalhava com manipulação de cosméticos, né, a vida toda. Então, tivemos a ideia de produzir os cosméticos para cabelo, né, para quem estava passando pelo momento de transição, para as meninas cacheadas, para as meninas crespas, porque no mercado também a gente não tinha produtos voltados para esse tipo de cabelo, e desenvolver e produzir esses produtos em casa, na cozinha de casa. A gente já vendia alguns cosméticos da empresa que eu trabalhava no Facebook e no WhatsApp, então a gente achou que seria fácil, né, apresentar um produto nosso, vender através da rede social. E aí eu comecei a produzir esses produtos. O Roberto me ajudava na questão da embalagem, dos rótulos, na higienização, e a gente postava no Facebook. Mas a gente não teve logo um retorno, porque as pessoas não conheciam, era muito artesanal, era uma coisa assim, bem amadora a embalagem, então a gente não teve um retorno esperado, assim, imediato, como a gente pensou. Isso sem falar com o capital inicial, que isso para mim é muito importante falar isso, para as pessoas perceberem realmente que a gente começou lá de baixo. Nosso capital inicial foi de R$ 400. Foi um dinheiro que sobrou, entre aspas, né? Porque era para a gente pagar o colégio da nossa filha. Então, a gente decidia entre pagar o colégio ou dar o pontapé inicial para a produção dos cosméticos, né? Que era comprar embalagem, fazer rótulo, comprar os insumos para a gente produzir em casa mesmo. Então, apostamos na sorte, né? Foi até um pouco de responsabilidade da nossa parte, mas as coisas acontecem assim mesmo. Nós resolvemos, então, pegar esses R$ 400 que a gente tinha e investir na fabricação dos nossos produtos. E, graças a Deus, deu tudo certo. Assim, na hora eu falei, Roberto, ou dá certo ou dá certo, a gente não tem outra saída. Era o único dinheiro que a gente tinha naquele momento. E quando a gente fez os primeiros produtos que deram certo, porque eu tive que desenvolver, né? Eu trabalhava com produtos
com vaselina, com parafina, então eu tive que desenvolver novos produtos com uma outra concepção, que é com manteiga vegetal, óleos, extratos, então até isso dá certo e eu colocar para vender, a gente sofreu um pouco. Bastante. E quando a gente postou o primeiro produto que ninguém deu bola, a gente ficou, meu Deus, e agora? Mas a gente não desistiu. Eu comecei a pesquisar grupos no WhatsApp, no Facebook, a fazer parte, para entender mais o que essas meninas precisavam, né, para cuidar do cabelo, o que elas estavam passando naquele momento e até mesmo ganhar a confiança delas, né, para que elas acreditassem no nosso produto. E eu ia me comunicando com elas até que uma menina, ela de um grupo do Facebook, resolveu comprar um produto. E na época a gente tinha uma cinquentinha e a gente teve que atravessar a cidade para fazer essa entrega. O Roberto falou, filha, mas a gente vai pagar para levar. Eu falei, mas a gente vai levar. E quando essa menina usou o produto, uma semana mais ou menos depois, ela foi lá na rede social, postou o produto, postou o resultado do cabelo dela. E foi enlouquecedor, assim, as meninas começaram a fazer pedido e a produção foi aumentando. Com 6 meses, eu me desliguei da empresa que eu trabalhava para cuidar, né, dessa produção junto com o Roberto e foi crescendo de uma maneira, assim, aquele trabalho de boca em boca, de porta em porta, tudo no Facebook e no WhatsApp. E outras meninas, né, em situação também de desemprego, precisando de uma renda, ajudar o marido, porque perderam o emprego, procuravam a gente para vender os produtos. Aí eu falava, e agora, Roberto? Como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem uma tabela, assim, a gente não montou um plano de negócios, né, para isso. As coisas foram acontecendo e a gente foi se ajustando. Se adaptando. Se adaptando, eu e ele, a gente, o Roberto trabalhou na área de logística e na área de administração, na parte hoteleira, e eu sempre trabalhei na área química, não tinha essa coisa de organizar as finanças, era tudo muito com relação à nossa experiência em casa, como pessoa, um com o outro. Então, as meninas foram chegando, querendo revender, e a gente foi fazendo tabela de preço para revenda, para distribuição, até que chegou um momento em que a gente não tinha mais espaço para produzir em casa, a gente alugou uma casa para fazer essa produção, mas eu já estava meio inquieta com a situação, porque a gente não tinha a questão, né, da Anvisa de produzir através de uma fábrica. Então surgiu, né, uma parceria com a fábrica que hoje a gente terceiriza nossos produtos, né, que é de uma amiga, de um casal amigo nosso. A gente se reencontrou no momento em que a gente estava precisando, por isso que eu digo, não foi sorte, né, foi Deus. E colocou, recolocou esse casal nas nossas vidas, e hoje eles produzem o cosmético Beto Bita. As fórmulas foram desenvolvidas por mim, né, com a ajuda do Roberto. Então a gente tem todo um protocolo de fabricação, a gente acompanha essa fabricação. Depois a gente contratou um consultor, né, de finanças e administração, que está com a gente há 2 anos. Ele contribui muito, porque a gente tem uma equipe de 13 distribuidoras, que eram nossas revendedoras lá no início, há 6 anos atrás, que cuida de uma equipe de quase 600 mulheres, né, no Brasil, espalhadas no Brasil todo. Então a gente precisava buscar orientação. A gente buscou também o Sebrae, muitas vezes. O Sebrae também tem ajudado a gente, a Eliana Correia tem ajudado muito a gente aqui na Bahia. A gente montou o Instituto Beto Bita no final do ano passado, porque a gente sempre fez a venda e esse contato com o cliente pela internet. Então, a gente percebeu que a gente precisava de um espaço para colocar os produtos, para treinar as revendedoras, para ajudar a cliente a entender o cabelo dela, para oferecer serviços, mostrar os produtos, os lançamentos. Então, a gente criou esse espaço físico, ele existe, no momento ele está fechado, mas por conta da pandemia, a gente tem 2 empresas, na verdade, né, que é o Instituto Beto Bita e o Cosmético Beto Bita feito à mão. Então, foi um negócio que começou de uma necessidade e virou um sonho, virou um projeto de vida, e não só para mim e para o Roberto, mas para outras pessoas que trabalham com a gente. A gente tem vários casais que trabalham com a gente hoje na distribuição. Eu costumo dizer que é uma rede de pessoas. A Beto Bita não é só o cosmético, é uma rede de pessoas, né, que trabalham. As meninas
a maioria delas, o sustento hoje é a venda do produto gratuita. Com certeza. E voltando um pouco no tempo, a gente, o que acontecia? A gente não tinha muita estrutura, então a gente produzia, porque a gente tinha uma casa, né? A gente tem uma filha, hoje ela tem 9 anos. E o que acontecia? A gente, como pai e mãe, a gente tinha que dar atenção à filha, de colégio, de tudo, aquelas coisas de casa, né? Então o que a gente fazia? A gente cuidava dela, cuidava da casa de dia, produzia de madrugada, que a gente foi dormir várias vezes, 4, 5 horas da manhã. E quando eu dava 7 horas da manhã, eu tinha que sair para poder fazer as entregas. E eu tinha essa cinquentinha, mas depois de um tempo eu não tive mais. Aí eu comecei a fazer as entregas de ônibus, né, que foi uma parte também muito difícil. Aí depois as coisas foram melhorando, eu comprei uma moto, depois comprei um carro, as coisas foram melhorando, né, com o passar do tempo. Mas, assim, foi muita luta mesmo, muita luta, tanto da minha parte quanto da parte dela. Muita luta mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje está dando tudo certo. A gente tem uma empresa, graças a Deus, consolidada hoje no mercado, assim. Não como a gente deseja um pouco mais, né? A gente deseja que as pessoas ainda conheçam o nosso produto. Muitas pessoas ainda não conhecem, a gente deseja que isso se expanda mais e mais. Mas, assim, a gente tem a responsabilidade e a satisfação de saber que, como mudou a minha vida e a de Bárbara, a nossa empresa, vem mudando também a vida de muitas meninas. Oi? Não, desculpa, é porque deu uma interferência aqui no áudio. Desculpa, eu achei que você tinha terminado. Eu ia só dizer para o Enio, assim, que a história que vocês trazem, um resumo um pouco aí da história que vocês trazem, tem muitas lições, né, Enio, para os empreendedores que acompanham a gente aqui. Né? E aí eu gostaria de falar um pouco com o Enio sobre isso, assim, esse desafio inicial, né, de começar um empreendimento com poucos recursos e sobre, pensando do que eles falaram, como que um empreendimento que surge por necessidade pode se tornar uma empresa de sucesso porque está atendendo uma necessidade do mercado, né? Portanto, tem uma oportunidade no mercado para que ele exista. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos seguidores, Enio, sobre esses dois pontos. E aí a gente já bate mais papo, tá bom, Roberto e Bárbara? Eu quero saber ainda muito mais sobre o negócio de vocês. Olá, Roberto, Bárbara, Ana. Olá, empreendedores que estão nos ouvindo aí, o Brasil a todo. De fato, uma linda história. E a pergunta da Ana bastante pertinente. De alguma maneira, bastante recorrente em empresas familiares no Brasil. A gente, inclusive, o entendimento do que é uma empresa familiar é quando você tem mais de um indivíduo de uma mesma família, ou na gestão, ou na operação de um empreendimento. E aí tem casais, pais e filhos, irmãos, uma pluralidade de alternativas. Mas a questão do casal também é muito recorrente. Né? E no teu trabalho fica muito interessante a sua fala de que a tua empresa não é um negócio, é um sonho, é um propósito. Isso traz muito a questão de que é fazer o que ama com quem ama, que é o que acontece exatamente aí no teu caso. Eu gosto de muitos teóricos da questão do empreendedorismo, em particular de um chamado Louis Fillon, que é um canadense, que ele entende o empreendedorismo de uma maneira muito simples. É o equilíbrio entre sonhar e concretizar. Quem sonha e concretiza, empreende. Ele diz que o dia a dia do empreendedor é definir o que eu preciso fazer e aprender hoje para realizar amanhã o que sonhei ontem. E essa linda história que você contou, Bárbara, e você, José Roberto, para a gente, ela é permeada o tempo todo de sonhos. Né? Quando você persegue sonhos, quando você tem um alvo muito claro e que ele é um sonho que você quer concretizar, a energia que você coloca para que isso aconteça é muito grande e acontece tendo sucesso, como vocês bem colocaram por aí. É interessante dizer essa questão da necessidade versus a oportunidade, que muitas pessoas empreendem no Brasil porque identificaram um nicho concreto de negócio a ser explorado, uma oportunidade. Outros empreendem porque precisam sobreviver, uma necessidade. Num primeiro momento, você percebe que a sua falha é de necessidade. Né? Vocês tinham um capital muito modesto, precisariam se manter, tudo mais e tal. A abertura da história que a Bárbara nos conta é dizendo nós tínhamos um problema financeiro, um problema de dinheiro dentro de casa. Então parece que é uma necessidade. Por outro lado, considerando as competências da Bárbara, né, que lida com manipulação de produtos químicos, as competências do José Roberto, que traz logística, né, assim, e essa paixão que ela tem, principalmente, imagino que hoje o Roberto também tenha,
pelos produtos que ela desenvolve, pelos cosméticos, você tinha aí uma oportunidade um pouco disfarçada de necessidade, né? Mas, assim, muito bacana a história de vocês. E quando a gente sempre avalia o porquê das pessoas se associarem, mesmo entre casais, você tem várias opções do porquê se associar. Você pode se associar por uma necessidade de complemento de investimento. Eu não tenho dinheiro, preciso de um sócio para investir na minha empresa. Eu preciso de um sócio porque eu não tenho o tempo necessário para tocar o negócio. Eu preciso de um sócio que eu quero alguém para dividir o risco desse empreendimento comigo. Mas no caso de vocês, fica claro que o que vocês têm de complementar e de convergente são as competências, né? José Roberto fazia a questão da logística, a distribuição do produto, né? Ele já tinha uma experiência nisso, enquanto que a Bárbara manipulava o produto, manipulava a solução que ela entregava para o cliente, né? Então isso foi um outro fator que contribuiu muito para o sucesso de vocês. E só para encerrar, o que me salta aos olhos o tempo todo, Ana Canedo, na fala da Bárbara e do José Roberto, é de que o foco deles, muito mais do que no sucesso do negócio deles, era no sucesso do cliente do negócio deles. A preocupação da Bárbara era se de fato aquele produto, aquele shampoo que ela produzia em casa, aquele condicionador, ia trazer um resultado efetivo para cliente, né? Então ela monitorava o tempo todo o resultado das clientes dela. Quando o negócio está focado no sucesso do seu cliente, a consequência, o desdobramento disso é o sucesso do negócio também. Uma linda história, e Ana, você foi muito feliz, com muitas possibilidades aí da gente explorar essa história. É isso aí. E falando nos clientes dos clientes da Beto Bita, eu tenho uns recados aqui para vocês. A distribuidora Beto Bita, Kathleen, ela diz, Beto Bita muda a vida de muitas pessoas. E aí a Cajazeiras Beto Bita, que segue a gente no Instagram, diz que vocês mudam a vida de todas elas. E tem também uma dúvida que é da Nalva Lima. Ela pergunta como é que acha vocês no Facebook e como é que faz para adquirir os produtos. Bom, ela pode buscar a gente lá no direct, no Instagram, né? Beto Bita feito à mão. E a gente explica para ela como... Vai perguntar a ela a cidade, o estado, para a gente localizar uma revendedora, uma consultora mais próxima dela para fazer o atendimento. Ela também a página, né? A página é Beto Bita feito à mão. No Facebook também. A gente tem 2 pessoas que respondem lá. Ela pode chamar a gente lá. Bacana. E aí, eu quero perguntar para vocês o seguinte, a gente sabe que tem muitos desafios. A nossa ideia de fazer essa live aqui hoje, Enio, Bárbara e Roberto, foi falar sobre isso, assim, sobre esperança, né? Que a gente sabe que é um momento desafiador para todos nós e para casais que empreendem juntos e que esse negócio muitas vezes é a única fonte de renda da família, é um momento mais desafiador, né? Principalmente para quem tem filhos e tal. Então, a gente sabe disso, né? Aqui nas redes do Sebrae, né, Enio, a gente não romantiza, não glamoriza o empreendedorismo. Nós apostamos sim no empreendedorismo como uma opção de carreira, uma opção de vida, mas a gente sabe o quanto não é fácil, né? Empreender no Brasil realmente tem muitos desafios. Mas a gente sabe que nem só de dificuldade também vive quem empreende a 2, né? Na avaliação de vocês, Bárbara e Roberto, qual é a melhor parte de se empreender com o seu parceiro, seu companheiro de vida? Qual é a parte melhor de tudo isso? Olha, para mim, acredito que para o Roberto também, quando a gente conquista, né, alguma coisa para a nossa empresa, o sabor dessa conquista é diferente, né? Assim, não é a mesma coisa de você estar num trabalho onde você tem um colega, chega em casa, filho, eu tive aumento de salário, que ótimo, a gente festeja. É diferente, porque, assim, a gente tem um sonho em comum. Então, a gente sabe juntos quanto que a gente lutou para chegar naquele momento. Então, assim, é muito diferente. Então, assim, esse sabor, né, da conquista. E também, assim, a relação de cumplicidade e confiança, ela aumenta e ela fortalece a nossa relação. A gente tem muitos conflitos, né, como casal, como sócios, mas a gente vai se fortalecendo, né? É uma relação, eu sempre digo que nós somos sócios na vida. Então,
é muito bacana você ter uma pessoa que você... São duas cabeças pensando em resolver um problema da empresa que é nossa, que é eu e ele, e as nossas distribuidoras, as nossas consultoras, que também fazem parte disso. Então, é muito gratificante e, assim, eu consigo dormir mais, de forma mais tranquila, sabendo que eu tenho ele, né, do meu lado. Isso, como ela falou, né, exatamente. Cada dificuldade, a gente já teve muitas, mas hoje em dia, cada dificuldade que a gente tem é mais fácil da gente resolver, né? Porque como a gente tem um objetivo comum, então a gente acaba pensando, eu e ela, a gente acaba pensando da mesma forma. E também no sucesso, né? Entre aspas, o sucesso nas conquistas que a gente tem, a comemoração é em dobro, né? É por isso que é tão bom. Lógico que a gente tem nossos impasses, tem coisa que ela algumas decisões que ela toma que eu não concordo e vice-versa, algumas decisões que eu tomo que ela não concorda, mas a gente sempre consegue chegar a um consenso, né? Sempre, porque o objetivo é o mesmo, né? É comum, então não tem muita dificuldade. E a gente se gosta, né? Tem isso que já é uma grande coisa, já facilita tudo, né? O sentimento que a gente tem um pelo outro já facilita tudo. É isso aí. Enio, diante disso que a Bárbara e o Roberto estão falando, para os casais que empreendem, qual que é a maior dificuldade que você acredita assim, nessa questão de equilibrar, né, a vida da empresa com a vida familiar, com a vida do casal, tipo, os desentendimentos que eventualmente, né, acontecem na gestão do negócio, que é normal em qualquer sociedade, né, é normal. Qual você acredita que é a principal dificuldade, Enio, nesse equilíbrio? E uma dica para quem está vivendo essa dificuldade aí, que nos acompanha aqui hoje. Vamos lá, o que acontece? Quando a gente pensa em sócio, a gente não tem que pensar muito em afinidades. Quando a gente pensa em sociedade, a gente pensa em complementariedade. Eu preciso de alguém que tenha algumas habilidades, algumas competências que eu não tenho. A gente tem que ter um perfil complementar, mas um objetivo convergente. O grande problema que a gente tem quando a gente tem casais sócios é porque é bem razoável que tenham divergências de opiniões técnicas na condução da empresa. Agora, o problema é de que quando você é um casal, essa possibilidade de problemas pode aumentar quando você traz problemas domésticos para dentro da empresa, né? Então, a dica é casa, trabalho é trabalho. Isso não é simples no dia a dia, mas você pode adotar o que a gente chama de alguns cuidados, de algumas dicas. E o primeiro que eu dou é o seguinte: tenham gatilhos para separar casa do trabalho. Do que eu estou falando de gatilhos? Por exemplo, acordem sempre falando de problemas pessoais, de assuntos pessoais, assuntos do dia a dia. É muito comum uma pessoa acordar mais cedo que a outra, quem já acordou cedo já está pensando lá na frente no que são os problemas que ela vai ter que resolver na empresa no seu dia a dia. Quando o parceiro acorda, ele já não é abordado com café na cama, com bom dia, amor, já é abordado com: e aí, você pagou aquele fornecedor? Você encomendou as embalagens? Quer dizer, você pode começar aí a dificultar o relacionamento conjugal, né? Então, tenham gatilhos. Olha, quando acordo, o assunto é pessoal. Não só quando começa o dia, mas também quando acaba o dia. Um gatilho para assim: olha, acabou o expediente. Algumas pessoas conversam da seguinte maneira: entramos no carro para ir para casa, pronto, aqui não se fala mais de trabalho. Se a gente tem o hábito de ir à academia depois do trabalho, ok, podemos conversar sobre o trabalho até chegar na academia. Chegou na academia, agora a gente não é mais sócio, somos maridos e mulher, né? Muitos tomam o cuidado, inclusive, de abrir um grupo de WhatsApp do casal só para o assunto trabalho. Então, você quer trabalhar durante o dia a dia, assim, num sábado e num domingo e tal, coloca esse tema no grupo de WhatsApp, que depois ele entra e consulta, aquilo não precisa atrapalhar a rotina do casal, né? Então, assim, criem esses gatilhos, ou então, por exemplo, criem um escritório dentro de casa. Quer falar de trabalho? Não é aqui na frente dos meninos, na mesa do almoço ou do jantar. Nós vamos até o escritório e lá a gente tem uma reunião sobre trabalho. Uma outra dica muito razoável e que eu vejo que vocês já adotaram é uma divisão muito clara de trabalho, considerando as afinidades de cada um, as competências de cada um, e que seja muito bem negociadas as expectativas em relação ao trabalho de cada um.
olha, José Roberto, você faz a entrega, então o produto tem que chegar em boas qualidades, ele não pode atrasar, você tem que ser muito gentil na abordagem do cliente, as expectativas têm que estar muito bem claras para que não haja frustração de parte a parte. E que um não, de alguma maneira, não invada a praia do outro. Que a gente tem essa divisão de trabalho muito clara. A divisão de trabalho existe, mas as metas são conjuntas e muito negociadas, como eu ouço vocês falarem aí o tempo todo. Nossos sonhos comuns, foram os termos que vocês adotaram por aí. Né? Então, assim, ok, cada um sabe o que é o seu papel, mas a gente persegue um mesmo objetivo, um mesmo alvo, uma mesma meta, e que tem que ser muito específica. Olha, por exemplo, nós queremos atingir um volume de venda X ao final desse mês, tantos por cento acima do mês passado. Coisas muito claras, muito específicas, muito bem desenhadas. Então, essas são algumas dicas que funcionam muito bem, entre outras, assim como, por exemplo, não ter individualidades. É importante que Roberto e Bárbara tenham hobbies, tenham amigos, tenham momentos em que eles possam manter sua individualidade. Não deixar acumular problemas, muita maturidade, muita transparência e abordar e encarar logo os problemas, porque isso pode atrapalhar tanto casa como trabalho. Você seguindo essas pequenas dicas, a possibilidade de sucesso nessa parceria é muito grande. Eu acredito muito em casais que empreendem juntos. Como eu disse no início, quando a gente faz o que ama, que é o caso de vocês, com quem ama, a possibilidade de sucesso é muito grande. Tá certo. Enio, eu tenho duas perguntas para você, tá? Uma é da Ruth Nailanda. Ela pergunta qual é a dica ou conselho que você daria para quem tem poucos recursos e quer começar, né? Poucos recursos para começar um negócio e quer começar um negócio, principalmente nesse momento da pandemia. E a segunda, que eu já vou deixar aqui, é do Roberto Olochin, nosso seguidor no Facebook. Ele pergunta o seguinte: onde encontro uma garota que queira casar e ser gerente comercial da minha escola? Tá difícil encontrar. Então, eu aqui de coração, na semana do Dia dos Namorados, né, também tô aqui fazendo papel de cupido. Então, Roberto tá aí no nosso Facebook, quem quiser entrar em contato com ele, tá, pessoal? Tá lá o comentário dele, fiquem à vontade. Ana, a minha espécie de consultoria para negócios amorosos eu vou ficar devendo. Mas, olha, quanto à primeira questão, o que acontece? Hoje, acreditem vocês, mesmo num momento de pandemia, há muito mais escassez de bons negócios, negócios de fato concretos, oportunidades claras de empreendimento, do que de capital. E se você tem uma boa ideia de negócio, que já testou a viabilidade dela de alguma forma, e acredita que é uma oportunidade concreta de negócio, a prospecção de capital fica mais fácil. A dica é que você faça, sim, um plano de negócio. A Bárbara nos confidenciou que ela não teve nem tempo para isso, né? Ela já partiu para a ação. Mas o brasileiro, ele planeja já com as mãos. A gente chama aqui de planejação. É um mix de planejar e executar. Mas, assim, a gente gosta daquele ditado que é sonhe grande, comece pequeno, mas cresça rápido. A gente estimula sempre que você experimente o negócio em baixíssima escala, de forma quase que prototipada, antes de investir mais para o funcionamento de um negócio. Então, o pouco recurso, como até acabou de contar aí a Bárbara e o José Roberto, não é necessariamente um impedimento para você iniciar o seu empreendimento. Agora, para você prospectar um sócio, pegue essa ideia que está na sua cabeça e tire ela da sua cabeça e coloque ela no papel. Faça um plano de negócio. Avalie as questões de quem será o gestor desse empreendimento, de quem é principalmente o mercado desse empreendimento. Quando eu falo de mercado, são 3 submercados. O mercado concorrente, o mercado fornecedor, mas essencialmente o mercado consumidor, quem é o cliente desse empreendimento. E faça também minimamente algumas projeções financeiras de quanto que eu vou precisar para abrir esse negócio, qual é a minha expectativa de venda e qual é a minha expectativa de custos para operar um empreendimento desse. Consequentemente, eu vou ter aí o discricionário, o lucro de um empreendimento desse. Você colocando isso no papel de maneira bastante consistente, experimentando um pouco do que é essa sua ideia na linha de um protótipo e levando isso para possíveis investidores, a possibilidade de você encontrar alguém que entre como sócio capitalista, que bote dinheiro no seu empreendimento, é muito grande. Tá? Então, volto a repetir. O mercado hoje é mais carente de boas e concretas oportunidades de negócios do que de recursos.
A gente tem algumas possibilidades de recursos. Você tem crédito bancário, você tem cooperativas de crédito, você tem fintechs, você tem o que a turma chama de love money, que é o dinheiro que você consegue com amigos, com familiares, você tem sócios capitalistas, você tem anjos, você tem muitas oportunidades de prospectar recursos, mas desde que você de fato tenha um bom planejamento dessa sua oportunidade de negócio, de que você tenha um plano de negócios na mão, porque ele comunica bem a sua ideia, e aí você faz a prospecção de recursos. Bacana. Bárbara Roberto, tem uma pergunta aqui da Camila Santos, que é nossa seguidora no YouTube. Ela diz o seguinte: como é para vocês, através de um sonho, estar levando autoestima, principalmente para as mulheres negras, que descobriram a sua beleza usando os produtos da Beto Bita? Gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, do empoderamento, da identidade, e vocês também têm uma linha infantil, né? Como é que é esse trabalho? Bom, quando a gente começou a fazer os cosméticos, né, porque a gente tinha essa necessidade da renda, mas eu adquiri vários conhecimentos através da relação com essas pessoas, através do WhatsApp, do Facebook. Eu pude perceber a necessidade dessas meninas de aceitação, né, de lembrar como era aquele cabelo delas, porque muitas delas nem sabiam como é que o cabelo ia ficar de forma natural, porque desde pequenas elas alisavam o cabelo. Então, ajudar essas pessoas no processo de transição capilar, né? E essa ajuda é levada através das nossas consultoras. Elas têm um papel muito importante em toda essa construção, né? As meninas motivam, incentivam as nossas clientes a ficarem firmes na transição capilar, porque é um momento muito difícil. Eu sempre me preocupei muito com o cabelo crespo, né, das meninas negras, porque a maioria dos produtos é para aquela menina que tem o cabelo ondulado, cacheado, mas o cabelo crespo é um cabelo muito delicado, ele precisa de um cuidado especial. Então, assim, eu sempre me preocupei em levar bons produtos, né, para que elas ficassem com o cabelo lindo que elas têm, né, e cuidado, e mostrar a beleza do cabelo natural. Eu sempre foquei muito nisso. A gente tem uma linha Meu Cabelo Crespo, onde a gente registrou essa marca através do Sebrae, né? O Meu Cabelo Crespo é uma marca registrada da Beto Bita. Então, a gente sempre está trazendo produtos específicos para essa linha que é específico para o cabelo crespo, né? Cacheado crespo. Essa questão de você levar empoderamento, de ensinar, de ajudar ela a se cuidar, para a gente é muito, assim, não é só cosmético, a Beto Bita não é só cosmético, é uma satisfação que eu tenho, eu fico até emocionada. É maravilhoso, sabe? Você ter pessoas que chegam para você, poxa, seu produto, olha meu cabelo como estava e agora como ele está, olha, o meu cabelo está se desenvolvendo, eu consegui passar pela transição, eu quero ser revendedora, eu gosto tanto dos produtos que eu quero ser revendedora, é muito gratificante e para mim é uma das coisas mais importantes, né? Eu não fico sossegada enquanto eu não vejo a minha cliente satisfeita. Ela perguntou sobre a linha Kids também. Sim, a linha Kids veio dessa necessidade também, dessa deficiência de produtos, né, para crianças com cabelo crespo. Eu pensei em trazer um produto com mais emoliência, com óleos, para esse cabelo, para ajudar essa mãe, né, com cuidado do cabelo dessa criança, né, porque muitas mães se desesperam, ou cortam, ou partem para alisar o cabelo do filho ou da filha, e então a gente traz um produto que realmente vai cuidar e ajudar, auxiliar essa mãe no cuidado do cabelo do seu filho. A Vivianácia, Bárbara, ela pergunta se o negócio de vocês é físico e digital, ou só digital, e-commerce, né? E a Bia Rodrigues pede um conselho para quem está começando como revendedora. Até o ano passado era só digital, a venda era só digital.
A gente colocou o Instituto Beto Bita em Salvador, né, para que a gente conseguisse atender as clientes, né, nesse local, e as nossas distribuidoras e algumas revendedoras que mostraram interesse em abrir um espaço, uma loja com os produtos da Beto Bita, a gente ajuda, auxilia, e algumas meninas conseguiram abrir um espaço para venda física, mas assim, 90% é pela internet, ou pelo site, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, mas assim, quando a gente faz o primeiro, esse é o primeiro contato, mas a venda ela é finalizada no WhatsApp, porque a gente faz uma consultoria capilar, né? As consultoras, as clientes mandam vídeo, foto do cabelo, para que a consultora possa indicar o melhor produto, o melhor tratamento, né, para a cliente. E para quem está começando como revendedora, fazer bastante postagens no Instagram, criar um perfil profissional no Instagram, no Facebook. A gente disponibiliza diariamente cards e textos para essas postagens, fotos. As nossas distribuidoras que cuidam de cada grupo de distribuidoras, elas fazem treinamento, elas fazem parte de um grupo, que eu estou em todos esses grupos, tirando dúvidas. E é um trabalho assim de dedicação, né, de paciência, porque você vai ouvir uma pessoa, uma cliente que está com dificuldade, porque para a mulher o cabelo está bonito, está arrumado, é a moldura, né? É a autoestima mesmo. Você tem que ter muita paciência, sabedoria, conhecimento para cuidar do outro, né? Porque você está levando um creme e autoestima para ela. A dica que eu dou é essa. Isso aí. Bárbara, Roberta, eu quero combinar uma coisa com vocês. A gente está recebendo muitos comentários aqui de pessoas que trabalham na rede de vocês, né? A Cíntia Alves dizendo que Beto Bita é a fonte de renda dela, vários distribuidores conversando aqui com a gente. Eu quero pedir para que depois vocês deem uma olhada nas nossas redes e respondam, conversem com esse pessoal, para que a gente possa aqui responder outras dúvidas, tá bom? Agradeço demais aí a participação de toda a rede Beto Bita, muito bacana perceber, né, na prática como que essa ligação de vocês como o Enio falou, né, o cliente do cliente, né, o compromisso com o sucesso de quem está trabalhando junto com vocês, né, então é muito bacana. Enio, deixa eu fazer duas perguntas aqui para você. Duas perguntas não. O Thiago Costa, ele diz o seguinte: estudar o mercado é o ponto mais importante para todo o restante do planejamento, é a opinião dele. E, na sequência, uma pergunta do Laços da Lu, que diz o seguinte: quando se ama o que se faz, é mais fácil empreender ou não? Vamos lá. Já chego nas duas questões, Ana, mas eu não posso deixar de comentar um pouco a fala se você me permite, da Bárbara e do José Roberto, porque eles estão dando um show aqui. Parabéns para vocês, uma belíssima aula. Eles trouxeram 3 pontos nessa última fala agora, Ana. Uma questão do propósito, né? Assim, o negócio deles entrega de fato valor. Ele entrega um benefício concreto para o cliente, mas por meio de uma experiência muito positiva. Você vê que, além da entrega do produto, há uma consultoria capilar, né? Assim, isso tudo porque eles têm, de fato, propósito. Quando você tem propósito, você não tem clientes, você tem fãs, você tem seguidores, você cria quase que uma comunidade em torno daquele empreendimento. E é o que você vê e constata nos depoimentos dessa rede de vendedores que o Beto já estou chamando aqui o José Roberto de Beto, porque Beto e Bita, né? E a Bárbara tem. Uma outra coisa muito relevante é que eles começaram já no on, e aí estão partindo agora para o off. E eu acho bem assim, interessante esse passo que eles estão dando. Eu acredito no on, no off, e façam desse ponto físico que vocês estão vislumbrando, esse Instituto Beto Bita, uma embaixada da sua marca, né? É um ponto de contato onde vocês vão apresentar o produto. Não coloquem lá um vendedor, coloquem lá um embaixador do seu produto. A gente desenvolve mix de produtos, se preocupa com visual, com localização, estacionamento, com toda a experiência do cliente, e às vezes bota uma pessoa não tão preparada para vender o produto com a paixão que vocês dois têm pelo produto. Se a gente puder deixar a Bárbara à frente desse momento mágico ali, ela como embaixadora da marca,
Seria fantástico isso aí. Né? E veja, essa cliente que se colocou com interesse aí de vender o produto, uma coisa que é fundamental e que funciona bem para a Bárbara e para o José Roberto é a afinidade que eles têm com o produto. Né? Assim, dica para quem vai começar a fazer esse trabalho de consultor de vendas é você gostar daquele produto, se você puder, inclusive, ser usuário do produto para falar dos benefícios que ele traz para você, tanto melhor. Né? Chegando nas duas questões, Ana, questão de mercado, de fato, é crítico, é o ponto mais assim, que viabiliza ou inviabiliza o empreendimento. O teu concorrente pode inviabilizar a sua empresa, né, se ele agredir o que são as suas fragilidades, seus pontos fracos, se ele trouxer muito ineditismo, muito diferencial em relação ao que você tem. Né? A questão do fornecedor, que é o outro subitem de mercado, né? Clientes, concorrentes e fornecedores. Se você não tiver fornecedor que entregue a preço, qualidade, prontidão que você necessita para revender o seu produto, pode inviabilizar o seu empreendimento. E a questão do cliente, é claro, uma empresa existe porque tem clientes. Uma empresa existe para resolver problemas de clientes. Então, a questão de mercado, de fato, é o ponto mais alto no planejamento de uma ideia de negócio para que ela se transforme numa oportunidade concreta de negócio. Já a questão de fazer aquilo que você ama, entendo também como, assim, muito importante, muito relevante. Quando você faz o que ama, você se dedica muito. Aquilo não é obrigação, aquilo é um prazer, aquilo te traz plenitude, bem-estar, satisfação pessoal, realização. Então, a chance de você agregar valor quando faz o que ama é muito maior. A chance de você se diferenciar, porque se dedica muito, porque aquilo para você nem é trabalho, é muito grande. Então, a chance de sucesso, quando você tem satisfação pessoal naquela atividade, é extraordinariamente maior do que quando você está fazendo alguma coisa focado só no lucro, focado só no retorno financeiro. Né? Então, assim, eu estou aqui há mais de 30 anos no Sebrae, as pessoas me perguntam o que é definitivo para o sucesso empresarial. Olha, tem muita coisa importante, como se preparar, profissionalizar a gestão, buscar um bom sócio, mas o que é definitivo como sucesso é você ter afinidade, paixão por aquilo que você vai realizar. Não tenha dúvida disso. Tá certo, Enio. Olha só, tem uma pergunta aqui da distribuidora Beto Bita, que já tinha até participado aqui com a gente. Ela pergunta se esse modelo de negócios familiares tem crescido. Muitos pequenos negócios são empresas familiares, né, Enio? Exatamente, tem crescido sim. O nível de comprometimento do indivíduo da família costuma ser maior do que o de um colaborador, apesar de que a gente nunca pode generalizar, você tem sim excelentes colaboradores, mas tem uma tendência de crescimento. As pessoas investem em negócios familiares, envolvem no processo sucessório seus filhos, desde que eles tenham afinidade com aquela marca, afinidade com aquele produto, mas com um cuidado, né? A questão da remuneração dos sócios. Se você tem uma função clara, vou pegar aqui o exemplo do Beto Bita, para ser bem didático. O José Roberto fica mais na questão de logística. Ele faz a distribuição do produto, entre outras coisas, é claro, mas estou pegando aqui uma fala deles. E aí, quanto é que tem que ser a retirada do sócio Beto Bita? Tem que ser... A retirada, naturalmente, é uma distribuição de lucros, se houverem. Mas a remuneração do Beto, dentro da Beto Bita, tem que ser a mesma remuneração que teria um outro colaborador qualquer, que não fosse da família e que fosse exercer aquela função. Se o Beto fizer uma retirada superior ao que ele faria de pagamento a um funcionário que cumprisse a mesma função que ele vai estar prejudicando o negócio dele. Isso é muito comum, Ana. A pessoa assume o papel de gerente do seu negócio, faz uma retirada muito elevada, porque fala, não, mas é porque eu sou o dono. Opa, dono ganha distribuição de lucros ao final do exercício, se houver lucro. A sua retirada aqui tem que ser a mesma retirada que você faria como salário de um empregado se você colocasse alguém aqui, se você delegasse o que você está fazendo para um colaborador, entende? Para que você não torne a sua empresa financeiramente deficitária. Esse é um cuidado que você tem que ter, que é muito comum que aconteça dentro das empresas familiares. Tá certo. Bárbara, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que a gente conversou um pouco antes, você contou sobre a história do selo vegano, né? Que hoje os produtos de vocês não são feitos testes em animais e nem são utilizados insumos de origem animal, né?
Eu gostaria que você contasse como é que é esse acompanhamento da qualidade dos produtos e como que foi essa decisão, né, de trabalhar com produtos veganos. E também tem uma pergunta que uma seguidora fez, como é que foi desenvolver a fórmula? Você tem uma formação nessa área, né, de química? Sim, eu tenho uma formação, na verdade, uma formação técnica, né? Eu estudei aqui na Escola Técnica Federal da Bahia e depois eu fiz engenharia de produção. Mas eu sempre trabalhei na área de cosméticos, de manipulação de cosméticos, na área de qualidade e na manipulação de medicamentos. Então, para mim, preparar os cosméticos Beto Bita foi um desafio porque eu trabalhava com manipulação de cosméticos convencionais, que são aqueles cosméticos que têm uma base na fórmula, vaselina, parafina, óleo mineral. E eu precisava trazer um produto que cuidasse e que atendesse a necessidade do cabelo natural, de verdade. E aí eu precisava tirar esses ingredientes, né, da formulação e fazer com manteigas, com óleos vegetais e com extratos vegetais. Então, assim, dessa construção, dessa manipulação da minha fórmula, da fórmula Beto Bita, eu já tinha essa consciência que o meu produto era vegano, porque eu não fazia teste animal, eu testava nas meninas que começaram a revender pra gente, na família, nas amigas. Então, a gente já não tinha essa questão de testar em animal. E o próprio produto que eu busquei para oferecer, né, um cosmético que desse resultado no cabelo, que cuidasse de verdade do cabelo e não só fizesse aquela maquiagem, né, de modular o cabelo, eu já tinha essa consciência que meu produto, ele era vegano. Mas eu não queria colocar no rótulo produto vegano do nada, né? Eu queria provar, levar para esse público específico, né? Esse público vegano, um produto que eles pudessem confiar. Então, a gente procurou a Associação de Veganismo no Brasil e eles fizeram um estudo de todas as nossas formulações e fizeram um estudo do processo de fabricação, né, da empresa que a gente terceiriza, que é a Supernova, e foram mais ou menos uns 6 meses, né, de testes, de entrevista, de investigação, até que a gente recebeu esse selo, que está nas nossas embalagens. Quem quiser visitar o site da Associação Veganismo no Brasil, os nossos produtos vão estar lá. Então, assim, foi mais uma conquista, né, porque eu não queria só dizer que o produto é vegano, eu queria ter essa constatação, através desse selo, essa comprovação. Foi isso que aconteceu. Foi um processo bastante demorado, né? Ela falou em 6 meses, mas levou quase 1 ano para a gente conseguir. Foram vários estudos, né? Muita coisa mesmo, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Bacana, e é um diferencial, né, também. Tem algumas pessoas, pessoal, perguntando sobre revenda e tal. Repete pra gente, por favor, qual é o canal para quem quiser ser parceiro, quiser revender os produtos, quiser encontrar os produtos. Qual é o canal de comunicação de vocês? Site betobita.com.br, né, lá tem uma página Compre Aqui, lá no final tem um local que ela vai poder mandar um e-mail, né, falando da cidade, qual é a cidade, qual é o estado, e importantíssimo, tem muitas meninas que não estão colocando o WhatsApp. A gente precisa desse contato. Para um contato mais rápido, um retorno mais rápido para elas. Pode também no direct lá da página do Instagram, da Beto Bita feito à mão, ou no Facebook, Beto Bita feito à mão. Tem uma galera lá que faz o atendimento. Bacana. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Enio, que eu sei que ele adora esse assunto, Enio. O Thiago, ele diz o seguinte, Thiagão37, lá do Instagram, que as pessoas que montam um negócio sem montar o plano de negócio, sem fazer um plano de negócio, isso não seria o ponto inicial para um sucesso do empreendimento? Seja um empreendimento de casais ou seja qualquer outro tipo de empreendimento, Enio? De fato, o plano de negócio é aquele momento em que você migra de uma ideia para uma oportunidade concreta de negócio. Num primeiro momento, você tem tão somente uma ideia. E uma ideia e filtro para encontrar uma ideia, ele passa mais ou menos por um tripé que é o seguinte:
faça uma lista de coisas que você gosta, tá? Coisas com as quais você tem afinidade. Dentre essas que você gosta, quais você é competente, seria o segundo filtro. E depois veja se aquilo em que você tem afinidade, tem paixão e ainda é competente, ainda é bom, é melhor do que a média das pessoas. Se aquilo ainda vai ao encontro de demanda da sua comunidade, ou seja, tem pessoas interessadas em adquirir aquilo, você está começando a migrar de uma ideia para uma oportunidade de negócio. Mas a oportunidade concreta de negócio, ela só vai existir se essa ideia que já passou por esse filtro, passar por outro filtro, que é o seguinte: quem é que vai ser o gestor desse empreendimento? Pequenas empresas têm times muito enxutos, o sucesso empresarial numa pequena empresa é quase 100% de responsabilidade do empreendedor, ele divide isso pouco com o time, boa parte dos pequenos negócios nem time tem, tá? A outra questão é a questão mercadológica, que já tratamos aqui, a relevância de você avaliar concorrente, fornecedor e consumidor, cliente. E, por fim, o filtro financeiro. Será que esse meu empreendimento aqui vai ter receitas, vendas que superam seus custos de operação? Então, ou seja, no momento em que você tira a ideia da cabeça e coloca ela no roteiro de plano de negócio, o plano de negócio ele é um passo a passo, ele é um roteiro que vai te levar a essa conclusão ao final. Isso aqui é, de fato, uma oportunidade de negócio, porque preenche todos esses requisitos do que até então era só uma ideia. Então, eu sugiro que você faça isso sim, né? Se possível, leve até o Sebrae, discuta com algum consultor do Sebrae. Nosso atendimento é gratuito nas nossas agências, para ele dar uma checada nesse seu plano de negócio. E pegue esse plano de negócio, comece a experimentá-lo de forma ainda, como é que eu diria, prototipada, de uma forma ainda pequenininha e tal, antes de fazer maiores investimentos. Experimente esse seu empreendimento, receba os feedbacks do cliente, faça os ajustes necessários e aí sim parta para um crescimento, um investimento maior para você escalar esse negócio. Tá certo. Eu quero dar 2 recados, pessoal. Eu quero aproveitar aqui o comentário da Edné Goulart, cerimonialista, que ela diz o seguinte: esse momento de pandemia tem me tirado de uma zona de conforto, que eu estava presa. Tenho me instruído muito nesse período. Então, eu acho que é um depoimento bacana e eu quero aproveitar para convidar você que também, assim como a Edné, está aproveitando esse período da pandemia para se capacitar, para se instruir, que nós temos uma plataforma de cursos online com mais de 100 opções de capacitação, todas online e gratuitas. Então, acessa lá, sebrae.com.br/cursos online, para você conhecer essas oportunidades, tá bem? E a outra coisa é que tem algumas pessoas perguntando aqui nos comentários, pessoal, sobre crédito, empréstimo, taxas. A gente sabe que o acesso ao crédito é um tema crucial para vocês nesse momento. Nós estamos buscando as informações para fazermos em breve uma live sobre esse assunto. Em breve mesmo a gente deve trazer uma live mais completa, com mais informações sobre esse assunto, sobre esse tema do acesso ao crédito. Mas no nosso portal também tem uma página com as principais linhas de crédito disponíveis para os pequenos negócios nesse momento. Você pode acessar lá, a gente vai deixar aqui também nos textos de apoio desse vídeo, que vai ficar disponível, tá? Nas nossas redes, a gente vai deixar esse link para essa relação das principais linhas de crédito disponíveis. E aí, olha só, para a gente terminar, a Damaro está perguntando se o time de Sebrae ajuda na construção do plano de negócios. Sim, né, Enio? Muito. Estamos aí em todo o Brasil. Eu quero que você aproveite a pergunta do Damarota, acho que é isso, para falar sobre o nosso atendimento aí nesse período e para dar aí as suas dicas finais de como que as empresas familiares podem ser gerenciadas de uma forma mais eficiente. Vamos lá, o que acontece? De fato, para quem está querendo empreender nesse momento de pandemia, sempre tem em mente que uma empresa existe para resolver um problema e agora é bom checar se esse problema ainda está de pé em função desses novos comportamentos adquiridos em função da quarentena. Né? Assim, um exemplo bastante recorrente é a questão alimentação fora do lar. As pessoas gostam muito de restaurantes, panificadoras, café, bar, alguma coisa nessa linha. Onde você vislumbrava implementar isso? Continua tendo uma concentração grande de escritórios? Será que boa parte desses escritórios de pessoas que demandariam alimentação fora do lar não vão continuar trabalhando de home office? Então, sempre em mente isso. Uma empresa existe para resolver um problema e a natureza dos problemas mudou um pouco
em função desse episódio do Covid-19. Teremos um novo normal e aí é fundamental que você faça uma nova avaliação do problema que originou o seu negócio, tá certo? Quanto ao atendimento do Sebrae, nós migramos 100% do nosso atendimento para uma plataforma digital. A gente está atendendo hoje através do Fale com o Sebrae, que você interage com o Sebrae por chat, por e-mail, ou você liga no 0800 do Sebrae. O 0800 570 0800 hoje também é o WhatsApp. Então você interage com o Sebrae através de chat, e-mail, WhatsApp, fone, pegando conteúdos relevantes no nosso portal e logo a gente vai estar agendando consultorias online também. Apesar de que em alguns estados, Ana, nossas agências físicas estão retomando suas atividades. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina já estão com as agências, alguns estados parcialmente abertas, mas alguns estados já funcionando na íntegra, ok? E sempre lembrando, o nosso atendimento digital é completamente gratuito. O atendimento presencial, quando se trata de um curso, a gente faz uma cobrança, mas bastante subsidiada, é bastante acessível para todos vocês que são empreendedores. Para Beto e Bárbara, a minha dica é só mais do mesmo, Ana. Eu fiquei encantado com eles. É difícil até de agregar alguma coisa ao que eles estão fazendo. De qualquer forma, uma empresa que mexe com produtos químicos, ela vai ter agora muito mais rigor nos aspectos de higiene, de manipulação, em função do problema do Covid-19. É bom que vocês evidenciem os cuidados de higiene que vocês estão adotando em função desse problema que tivemos, tá? E um outro aspecto que você pode investir um pouco ainda é em questões de sustentabilidade, né? Toda pequena indústria química tem que ter um consumidor consciente. No momento que você deixa claro que, além de vegano, você adota práticas sustentáveis, né, de questões hídricas e energia, entre outros itens, descartes e tudo mais, você amplia suas vendas pelo consumo consciente. Além do que, sempre que uma boa prática sustentável é adotada, isso reflete nos seus custos também. Você reutiliza produtos e acaba economizando nos insumos também, né? Então, se eu posso te dar alguma sugestão, Sebrae tem muito material sobre a questão de empreendedorismo sustentável. Eu sugiro você, pelo segmento em que você atua, colocar um pouco de energia nessa temática, tá? Ana, parabéns, muito bacana a sua live. Eu vou reassistir essa aula do Beto e da Bárbara, porque eu fiquei fascinado pela história de vocês. Nossa live, Enio, nossa, você é nosso sócio aqui, não se esqueça. Bom, e falando em match, gente, o nosso seguidor, aquele, o Roberto Olochin, ele voltou, tá, Enio? E ele diz o seguinte, ele tá pedindo pra gente avisar a pretendente dela, Roberto, eu não vou falar o nome dela aqui, tá? Pra avisar a pretendente dele que ele quer casar com ela. Pedido de casamento, a gente já teve muita coisa aqui nas lives do Sebrae, mas pedido de casamento é a primeira vez. E ele tá dizendo assim, que só precisa ouvir um sim, e então o Instituto Paris Quebec vai ser um case de sucesso como o Beto e Bita. Eu só posso desejar boa sorte para ele no casamento e nos negócios, e quando der certo, né, você volta aqui, ano que vem, de repente, o entrevistado é você, Roberto, e a sua pretendente, tá bom? E a Dani Lima, ela diz o seguinte, gente, eu não tô ganhando nada para falar aqui, mas o Sebrae ajuda e muito. Ontem fui à loja presencial, atendimento perfeito. Dani, conta aqui pra gente qual foi o ponto de atendimento que você visitou, que o Enio vai adorar, né, Enio? Promovido. É isso aí, atendente vai ser promovido. Ela tá falando, ela não voltou a falar de onde é, mas disse que foi sensacional o atendimento. Que bom ouvir isso, porque especialmente nesse momento de pandemia, né, que a gente está trabalhando aí com algumas restrições, até quero pedir desculpas aqui pelos problemas técnicos que a gente teve na live. Primeiro, estamos transmitindo do celular, então tem dificuldade de enquadramento. Depois o vizinho começou a usar uma furadeira que a gente demorou para conseguir desligar, enfim. Todas as questões que envolvem aí o home office. Então, os nossos colegas também em todo o Brasil estão trabalhando nesse contexto, né? Então, receber um feedback como esse é sempre muito bacana, né, Enio? Muito legal. A gente também tem propósito aqui, sabe, Bárbara? E o nosso propósito é o sucesso do nosso cliente. A gente aprende com você. É isso aí. E aí eu quero finalizar com Bárbara e Roberto. Que dicas que vocês dariam para quem quer começar a empreender a dois?
Bom, você precisa ter um propósito em comum, o sonho precisa ser dos dois. Outra dica que eu dou é você separar as finanças, né? O Enio até comentou isso. Nunca misturar pessoal com profissional. Isso, a gente faz bem esse trabalho aqui. Tudo que a gente compra é à vista, a gente não faz empréstimo, cartão de crédito, nada disso. A gente investe na nossa empresa, a gente não mistura, né, a questão das finanças, desenvolver essa relação profissional com o outro, tentar, é uma coisa que a gente está aprendendo agora, né, Roberto, dividir essa relação profissional da relação casal também, que o Enio falou aí. Você sempre está se motivando um ao outro, fazer entender que a empresa dos dois e que a cabeça dos dois precisa estar na empresa. Sempre conectada. Sempre, isso. E motivar, sabe? A gente tem um objetivo e a gente luta por ele porque a gente tem esse propósito em comum, né? E separar essa relação é uma dica bem importante. A gente está, inclusive, nesse treinamento eterno. É isso aí, é um aprendizado que não tem fim, né? Não, nunca. Não. É isso. Mas a gente ganha muito Acho com que isso, né? É isso aí. Bom, eu, assim como o Enio, acredito que vocês deram uma aula aqui, para mim, para ele, para todo mundo que está assistindo. Eu agradeço muito por vocês compartilharem essa história de amor e empreendedorismo, um match de sucesso realmente aí na vida de vocês. Um feliz Dia dos Namorados para vocês. Enio, para você e sua esposa também. Para todos que estão nos assistindo, muito grata pela audiência, pela participação aqui de vocês. Boa sorte para o Roberto. E, pessoal, vamos seguir juntos e firmes que nós vamos superar tudo isso e aprender muito também com toda essa experiência. Muito grata a todos. Um ótimo final de semana. Eu saio de férias agora, viu, Enio? Volto só dia 22, como se fosse muito tempo, né? Mas a vida precisa de pausas. E eu desejo muito sucesso, né, para vocês, no empreendimento de vocês e para todos os empreendedores que nos assistem. Pessoal, um bom dia, um ótimo final de semana, um feliz Dia dos Namorados a todos. E até a próxima.